Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra, nossa devocional de segunda a sábado, 8 horas da manhã. Que Deus venha abençoar a sua vida, guardar o seu coração, que você seja muito abençoado. Sexta-feira é dia do encontro com a cruz. Por isso, sempre a gente diz assim: graças te damos e te bendizemos, porque pela tua santa cruz remiste o mundo. Hoje, o Evangelho é Lucas 19, 45, 48, e hoje é dia 19 de novembro, sexta-feira da 33ª semana do Tempo Comum. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Que você seja muito abençoado pelo Senhor. Que seja um dia incrível, abençoado, calmo, feliz, produtivo, cheio da graça de Deus na sua vida. Amém? Com alegria, com Jesus é só vitória. Apesar de todas as lutas e lutos, Jesus sempre está conosco. E em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos, ó Pai, por esse santo dia, Senhor. Obrigado pela noite que o Senhor nos deu. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos deu a bênção de viver mais um dia. Obrigado, ó Pai, pelo programa Evangelho do Dia. Que muitas pessoas possam ser abençoadas, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado pela tua graça e pela tua bênção. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Sexta-feira, 19 de novembro, sexta-feira da 33ª semana do Tempo Comum. Seja bem-vindo, Renata Roque, Dona Nini, Sônia e Walter Galdino, Ivanil Rodrigues, Agar, Beatriz, querida Tereza Pereira, Eliane, Maria Lopes, orando pelo seu pé, Eliane. Amém. Renata, Eliel Magalhães, Nathalie, Fábio Lúcio Brandi, todos vocês que estão conosco essa manhã ao vivo, você que vai assistir depois, que você seja muito abençoada pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, querida Claudinha? Marisa hoje está aqui na minha frente, mas ela está sem celular. Fala oi, pessoal. Oi, pessoal. Pronto. Ouviram a voz dela aí? Muito bom, querido. Vamos ver, Claudinha, o Zimelo, Zé Melo. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim, Lucas 19, 45 a 48. Depois, entrando no templo, Jesus começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração. Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Diariamente Jesus ensinava no templo. Os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam tirar-lhe a vida, mas não achavam uma forma para isso, porque o povo, ao ouvi-lo, era cativado por ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, nós te agradecemos por esse evangelho tão especial do dia de hoje. Pai, fala aos nossos corações, que essa meditação venha abençoar nossa vida, que essa devocional venha alimentar o nosso coração. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, nós viemos acompanhando o espaço de Jesus da Galileia até Jerusalém. Fizemos isso com Mateus,
Fizemos isso com Marcos e agora com Lucas. Nós vimos que Jesus passou por Betânia, né, mas antes passou lá por Jericó, né? E aí agora ele chega em Jerusalém. Ontem nós vimos Jesus no Monte das Oliveiras, olhando para Jerusalém, no seu Dominus Flevit, e agora nós vimos Jesus Cristo chegando no templo. Né? Já teve a sua entrada triunfal e agora ele entra no templo. E é interessante, irmãos e irmãs, que o templo era o local escolhido por Deus, preparado por Deus. O Antigo Testamento até informa que Deus deu as medidas do templo, Deus deu todas as orientações dos materiais do templo, né? Era um templo muito lindo. O nosso querido Salomão, no primeiro templo, esse já é o segundo, né? O primeiro foi destruído no ano 558 a.C. O segundo foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Mas no templo tinha duas imagens de anjo gigante, com 5 metros de asas abertas. Eram 2 anjos gigantes no altar, não é? Além de toda a beleza da arca, esses 2 anjos gigantes em pé no altar era lindo, uma coisa fabulosa. Se fosse hoje seria uma idolatria. O pessoal ia ficar a gente evangélica ia ficar apavorado com esses anjos gigantes, Cássio Campos. Né? Então, um lugar de adoração, um lugar santo, escolhido por Deus. Um lugar que quando eles iam orar nesse local, a glória de Deus se manifestava, o Shekinah de Deus se manifestava. E o mais interessante é que em Deuteronômio proíbe construir templo. Não é? Proíbe. Deuteronômio diz que só podia ter um templo. Um templo. Não é? Apesar da palavra sinagoga vir da palavra templo, né, não tinha o significado do templo. Por isso que de preferência, existe alguns segmentos judaicos, até ali no Rio de Janeiro tem o Templo de Sion, que são os judeus ortodoxos, né? Eles evitam também usar esse nome templo, porque era proibido fazer templo. Templo só podia ter um, que era o Templo de Jerusalém. Por isso que a igreja cristã histórica prefere chamar o prédio de igreja do que templo. Porque templo somos nós, o nosso corpo é o templo. O templo não é o local é a igreja. Tá vendo como é que é invertido? A gente aprendeu errado, né? A gente aprendeu que lá é o templo e nós somos igreja. Mas teologicamente é o contrário. Teologicamente lá é a igreja, nós que somos o templo do Espírito Santo, né? Até porque o nome igreja não é um nome evangélico, é um nome grego, um nome que veio dos gregos, a eclésia. A eclésia era a reunião dos cidadãos romanos ou o local dos cidadãos gregos, das polis, ou o local onde os cidadãos das polis gregas se reuniam. Tá vendo, marido? Você lê a República de Platão, você aprende isso. Então, eclésia era reunião e o local da reunião, né? Então, nós somos igreja quando estamos juntos. Nós somos templo quando estamos sozinhos. Por isso que a igreja histórica não gosta de chamar de templo o local da adoração, mas chama de igreja. Porque templo tem uma dimensão muito maior do que igreja, né? Templo é o nosso corpo e, literalmente falando, Deus não tem mais templo na terra. O templo foi destruído no ano 70, né? Deus não é adorado em templo feito por mãos humanas
E nem Deus tem templo na face da terra. Ah, vai construir o templo de Ana, o templo de Salomão, o templo de Maria. Isso não existe. Deus não tem templo construído na face da terra. O único templo que Deus tinha foi destruído no ano 70. Não é? Nós somos igreja. E como as sinagogas, nós somos igrejas espalhadas pelo mundo inteiro. Em todo lugar do mundo tem igreja de Jesus. Amém? Um lugar de adoração, lugar de estudo da palavra. Muito lindo isso. Mas, voltando ao texto do Evangelho de hoje, Lígia e querida Eni, o Evangelho é muito interessante, né? Que beleza! Muito interessante o Evangelho de hoje, porque é um templo sagrado, é o templo do Senhor, né? É o templo de Cristo, templo do Senhor. Jesus, com 12 anos, quando ele vai ao templo, alguns acreditam que vai fazer o Bar Mitzvah, né, que é o ritual onde a criança passa a ser filho da palavra. Jesus chama aquele templo de casa do meu pai. Olha aí, Tereza, que coisa linda. Casa de meu pai, né? Aqui nesse evangelho, Jesus chama de casa de oração. Então é um lugar sagrado para Jesus. Aquele templo de Jerusalém era um lugar sagrado para Jesus. Tinha uma sacralidade muito grande, uma santidade muito grande. Mas os homens daquele templo transformaram em casa de bandidos, em caverna de ladrões. No evangelho de hoje, covil, salteadores. O que é um covil? É o esconderijo do ladrão, né? Então, os homens da fé, os homens da crença, né? Falar homens da religião seria rebaixar muito. Os homens da fé, os homens da crença, transformaram um lugar sagrado, um lugar escolhido por Deus, um lugar separado pelo Senhor, desde a época de Abraão, gente. Esse lugar foi separado na época de Abraão. É o Monte Moriá. Quando você vê a cúpula da rocha lá, é o Monte Moriá, não é? Um lugar sagrado se transformou em um lugar de bandido. Jesus é muito forte, Jesus estava bravo ali, né? A casa de oração, a casa do meu pai, havia se transformado numa casa de bandido. Querido, quando pessoas usam do lugar sagrado para ganhar dinheiro, para ficar rico, para negociar almas das pessoas como se fosse negociando bens, essa pessoa está transformando um lugar tão santo em lugar de pessoas bandidas. Bem, o Evangelho está falando isso, não é? Quando a pessoa usa a casa do Senhor para aproveitar, não é? Seja a casa que ele congrega ou a casa que ele vai pregar, não importa. Se usa de forma errada, nem apenas na área financeira, mas na área do poder, ou em qualquer outra área de pecado, essa pessoa está conseguindo fazer algo mágico, né? Está conseguindo pegar uma coisa extremamente perfeita, no extremo da perfeição, e transformar numa coisa desgraçada, no extremo da desgraça, que é o covil de salteadores, né? Imagina comigo, irmãos, imagina comigo aqueles bandidos que mataram aquela mulher, que mataram o garoto, que roubaram o celular, que roubaram a bolsa dela cheia de dinheiro. Agora, na casa deles, os dois abrindo a bolsa dela e todo feliz, contando dinheiro, mãe.
Isso que é o covil de salteadores, gente. É o extremo da desgraça. Você nunca pensou nisso, né? Covil de salteadores é o extremo da desgraça. É aonde os bandidos vão se reunir para contar o resultado da desgraça feita. Jesus fala, poxa, vocês pegaram um lugar tão sagrado e transformaram em covil de salteadores. Então, amado, pode ser o ministério mais sagrado, a denominação mais sagrada, o ministério mais tradicional, mais pentecostal, o ministério da Assembleia de Deus mais lindo, né? A igreja presbiteriana mais organizada, a igreja metodista mais bonita, pode ser o que for. Homens malignos podem transformar esse lugar num covil de salteadores, num lugar desgraçado. Por quê? Por causa da ganância e do pecado. Estudos arqueológicos demonstraram que no antigo templo existia na parte de trás um local onde eles guardavam os animais que eram revendidos. Primeiro eles criaram todo um sistema. Os animais que seriam sacrificados no templo teriam que estar em Jerusalém ou próximo de Jerusalém. Pelo menos 40 dias ao relento. Como a Páscoa, né, é muito próxima ali de dezembro, né, alguns meses, 3 meses, o que for, acreditava-se que realmente Jesus deve ter nascido ou em dezembro ou em janeiro, no inverno, porque dá o tempo que esses pastores estavam no campo ao relento. Porque nenhum pastor ficava ao relento cuidando das ovelhas. Só nesse período para preparar o animal 90, 120 dias para a Páscoa judaica. E como o Evangelho de Lucas diz que os pastores estavam ao relento, então Derek Kidner, introdução ao Evangelho de Lucas, ele afirma que realmente Jesus pode ter nascido ou em dezembro ou em janeiro, por causa desse período que os pastores ficavam no campo. No estudo arqueológico. Outra coisa que eles faziam, amado, isso também existe estudos teológicos, históricos nessa área e arqueológico. Os sacerdotes, a pessoa então comprava um animal bem caro e vendia para ser sacrificado. O animal não era sacrificado, ele era colocado na parte de trás para ser revendido para uma outra pessoa. Então o mesmo animal era revendido mais de 20 vezes, a não ser que fosse uma pessoa muito poderosa que insistia em ver o animal morrer. Ver o sacrifício, né? Então eles criaram todo um sistema. E outro detalhe, esse lugar aqui que Jesus expulsa os vendedores era o pátio das mulheres. Você sabe que as mulheres e os gentios, eles não podiam adentrar o templo. Quem está fazendo curso comigo de geografia bíblica já viu isso. Nós vimos o pátio dos gentios, vimos o templo, né, Marisa? Então ali era o único lugar que as mulheres podiam ficar, ficavam quase olhando pela janelinha, né? Nesse local, esses homens tiraram as mulheres dali, tiraram os gentios e colocaram bancas para fortalecer esse comércio pagão que expulsava as pessoas do templo, né? Ou seja, eles pegaram algo perfeito, maravilhoso. O templo é o lugar do Shekinah, é da glória, da beleza, da manifestação da glória de Deus, e transformaram em covil de salteadores, né? Alguns estudiosos afirmam que, apesar do Evangelho já falar que já querem matar Jesus há bastante tempo, lembra? João diz que após a ressurreição de Lázaro, todo mundo queria matar Jesus, porque ficou muito evidente que ele era o Messias, né? Mas já na Galiléia estavam sempre procurando um meio de matar Jesus, né? Mas os estudiosos afirmam que o que fez com que as pessoas tivessem realmente vontade de matar Jesus, fortaleceu essa vontade, foi quando Jesus destrói o covil dos salteadores, né? Na verdade, Jesus não destruiu. Ele apenas
destruiu aquela partezinha ali, mas é igual formigueiro, irmão. Você destrói um dia, de manhã já vem de novo. Abriu os olhos das pessoas. Mas abriu os olhos das pessoas para a malignidade que estava acontecendo dentro do templo sagrado. Amado, nós temos que cuidar do templo sagrado, da igreja do Senhor. A igreja do Senhor é um lugar de adoração, é um lugar de socorro, é um lugar de ajuda, é um lugar de missões, é um lugar de caridade, é um lugar de bênção, não é um lugar de covil de salteadores, não. Nós estamos vivendo uma época onde existem megas igrejas se transformando em megas indústrias de fazer dinheiro. E isso é pecado, né? Isso é pecado. E as pessoas atrás da prosperidade a qualquer preço, né? Não, então vou ficar rico, vou ficar rico, vou ficar rico. E aí um lugar tão sagrado se transforma em covil de salteadores. Então olha o que o Evangelho diz em Lucas 19:45. Depois, entrando no templo, Jesus começou a expulsar os que ali vendiam, né? Eram os vendedores que trabalhavam para os sacerdotes. Era todo esquema muito bem montado para eternizar o poder financeiro desse sacerdote, né? Eu lembro, tinha até uma comédia que alguém gritava assim, é o esquema. Não sei se você lembra disso, mas lembra? Você gritava, o esquema. Porque a pessoa ia ser enrolada ao esquema. Então temos que tomar cuidado com isso. Não, era o golpe. Ah, o golpe. O golpe. Era o golpe. E depois, entrando no templo, Jesus começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo, está escrito, a minha casa será casa de oração. A minha casa será casa de oração. Olha que coisa linda, querido, que palavra. Não é Lucas 19, 45 a 48. Lucas 19, 45 a 48. A minha casa será chamada casa de oração. É muito lindo essa palavra, Marina, porque também existem muitas pessoas que dizem, não precisa ir na casa de Deus. Não existe casa de Deus, não é? Nós somos casa de Deus. Nós, você disse bem nós no plural, meu filho. Para conhecer plural temos que estar juntos, não é? O local onde nós congregamos é casa de Deus. Porque nós que somos templo do Espírito estamos juntos. A igreja é casa de Deus. Todas as casas têm um dono. Aquela casa é do príncipe, aquela casa do irmão tal, aquele apartamento daquela pessoa. Mas quando você passar pela igreja séria, você pode dizer, aqui está a casa de Deus, né? Jesus está chamando, escuta bem, aquele local, aquelas pedras, aquela arquitetura, aquele ambiente de casa de Deus, né? E a igreja de Cristo reunida é casa de Deus. Aquele local, a nossa igreja está sendo reformada para a glória de Deus, não é? Eu gosto de um teólogo que diz assim, a igreja, nós, unidos, somos a casa de Deus. E aquele prédio que a gente constrói, que as pessoas chamam de templo, a gente chama de igreja, é a casa da igreja. Logo é a casa de Deus, não é? Jesus falou, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Vocês transformaram esse lugar tão sagrado, tão especial, tão santo, num covil de salteadores, no local onde os ladrões se reúnem para contar o dinheiro do mal praticado, não é? Um local onde vocês têm praticado mal. Mas é interessante, né? Se Jesus tivesse a cabeça de alguns revolucionários, Jesus ia falar assim, nunca mais vou pisar nesse local. Né? Tem gente que faz isso. Ele decepciona-se com a igreja,
fala, nunca mais vou pisar na igreja. Jesus não. Mesmo vendo aquele local todo errado, Jesus vai lá, sinaliza, abre os olhos da pessoa e diz, aqui é casa de oração. Não é? Amado, a igreja é lugar de Deus, não de impedir o culto a Deus. Com certeza, no sacrifício tinha que se pagar, né? Com certeza, a lei diz isso. Maria e José, eles vão ao templo levando um animal para o sacrifício e também dinheiro para comprar a primogenitura, resgatar a primogenitura de Jesus. Porque todo primeiro filho, ele era do Senhor e tinha que ser resgatado. Se fosse um animal, era sacrificado. Se fosse um filho, era resgatado. Né? Então, irmãos e irmãs, a questão dos animais, da venda, da oferta, isso tudo era normal. O que não era normal era toda a falcatrua que eles faziam com as ofertas, com dinheiro. E o fato de expulsar as mulheres do templo, porque eles estavam com as bancas no local onde as mulheres estavam para adorar. E os gentios também podiam adorar. Né? Na realidade, era um preconceito de gênero, era um preconceito com os gentios, racial também. Né? Porque um lugar que era para adoração das mulheres dos gentios, eles achavam que as mulheres gentias não eram para adorar, expulsaram de lá. Né? Existem vários estudiosos que demonstram que esse local era um local da adoração das mulheres que estavam sendo impedidas de adorar. Né? Então, aquela mesa lá, né, podia vender. Lógico que podia. Tudo ali podia acontecer, só que eles estavam intencionalmente atrapalhando a adoração. Intencionalmente atrapalhando a adoração, né? Então, amados irmãos e irmãs, Jesus diz que mas vocês fizeram dele um covil salteadores. Olha o 47 aí, gente. Lucas 19, 47. Os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo. Então aqui você tem o poder. O poder do templo são os principais sacerdotes, são os escribas, que são os teólogos, e os maiorais do povo, aqueles representantes do povo, né? Procuravam tirar-lhe a vida. Então, por isso que alguns estudiosos dizem que o trabalho forte e ferrenho nessa semana para matar Jesus foi porque Jesus ele fez essa purificação no templo. Mas na realidade, querido, toda a pressa para matar Jesus era por quê? Porque Jesus era galileu e porque era a semana da Páscoa. Eles sabiam que após a Páscoa Jesus voltaria para Galiléia. Entendeu, marido? Então, alguém diz assim, poxa, ele não podia esperar a Páscoa? Se era uma data tão santa para eles? Podia. Mas se ele esperasse a Páscoa, eles pensaram em quê, Marisa? Eles vão perder Jesus. Jesus volta para Galiléia. Por isso que eles apressam. Mesmo sendo véspera da Páscoa, mesmo sendo o dia da Páscoa, porque o dia da Páscoa cai na sexta-feira santa, nós comemoramos Páscoa quinta, sexta, sábado e domingo. Para nós, Páscoa são esses 4 dias, tá, irmãos? O domingo chama-se Páscoa da Ressurreição. Quinta-feira, Páscoa da Ceia. E sexta-feira, Páscoa da Morte. Mas a Páscoa é a morte e ressurreição, não só a ressurreição, pela liturgia da igreja. É bom a pessoa saber disso, né? Porque muitas vezes já aprende pelo comércio. Então, pelo comércio, Páscoa é só domingo, né? E Páscoa se estende por 8 dias também. Então, amados, eles sabiam que Jesus ia voltar para Jerusalém. Então, eles apressam para matar Jesus. Né? Apressam para fazer um processo maluco, né? Com falsas testemunhas, um processo que
Já li também juristas falando sobre esse processo. Processo todo errado, né? O importante era fazer injustiça e matar Jesus. Mas nós sabemos que, mesmo com toda injustiça humana, tem um plano divino, e o plano divino fez com que Jesus morresse naquele dia da Páscoa, para que ele pudesse ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, mesmo que você acha que o mal está prevalecendo, que a injustiça está prevalecendo, que as trevas estão prevalecendo, quem está prevalecendo é o Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Condicione a sua mente nos propósitos de Deus. Guarda essa palavra, hein? Amém? Você percebe o cenário. Eu aprendi na faculdade na época, né? Quando eu fiz a teologia latino-americana. A teologia latino-americana nos faz ler os vários aspectos do texto, mãe. O aspecto econômico, o aspecto social, o aspecto político e o aspecto religioso. Econômico, social, político e religioso. Então, na hermenêutica latino-americana, toda vez que você lia o texto, tinha que ver todos esses aspectos. Político, econômico, religioso e social, né? E é verdade. Só que tem, irmãos, acima disso tudo, Sandra, está um Deus que não perde o controle da tua história, né? Por isso que eu congrego desde os meus 15 anos. Eu amo a igreja. Domingo é dia da ressurreição, dia a casa do Senhor, né? Congrego desde os meus 15 anos. Nunca senti vontade de sair da igreja, porque Deus sempre me deu essa visão de ver acima do político, do econômico, do social, a questão espiritual. É casa de Deus. Vou adorar o meu Deus. Vou trabalhar para o meu Deus. Vou servir ao meu Deus. Quando eu canto para Deus. Ninguém faz show para as pessoas verem. Se é um coral, não é para as pessoas verem, é para Deus. Vou trabalhar para Deus, vou ensinar para Deus, vou ser professor de escola dominical para Deus, vou tocar bateria para Deus, né? Vou cuidar dos pobres para Deus, né? Vou tirar poeira do altar, comprar flores para o altar para Deus, né? Então essa é a visão espiritual. Por isso que Jesus, vendo todo aquele templo, ele diz, casa do meu Pai. Com 12 anos, Jesus já sabia que ele era filho do Pai, né? Já sabia que ele era o Deus encarnado, Logos, e ele chama esse templo que já estava totalmente corrompido, tanto é que chamava esse templo de Herodes, né? Ele chamava de casa do meu Pai. Olha que visão linda, querido. Sua igreja pode ser bem pequenininha, com 120 membros, com 50 membros, ou muito grande, com 15 mil membros, né? A igreja que você congrega pode ser toda de pedra, uma grande catedral com vitrais. Eu fui numa igreja batista em Curitiba que ela tem vitrais, né? Um vitral está Jesus carregando a cruz, outro vitral Jesus multiplicando pães, né? Muito lindo, parece ter uma catedral católica, né? Uma igreja batista com 5 mil membros, cheia de vitrais assim, com passagens bíblicas, muito bonita, né? Quem for lá, visite Curitiba, vale a pena, né? Então pode ser uma igreja dessa muito linda, pode ser uma pequena capelinha de pedra lá do Mosteiro Terra Santa, pode ser essa linda igreja nossa aqui em Nova Friburgo, não é? Veja como casa de meu Pai. Amém? Casa do meu Pai. Jesus olha para esse local, é casa do meu Pai. Por isso que ele tem coragem de expulsar todas aquelas pessoas que estavam ali. Você percebe o seguinte, por exemplo, os cobradores de impostos. Jesus passa pelas mesas dele e ainda chama um como discípulo.
que é o Mateus. Jesus não destrói nada. Em nenhum momento Jesus prega contra os soldados romanos, mãe. Não. João Batista prega. Porque eles vão perguntar, o que a gente faz para herdar a vida eterna? João Batista fala o quê? Ó, se contente com o teu salário. Nada de roubar o salário dos outros. Jesus não tem problema. Né? Jesus não tem problema. Né? Agora, com relação ao templo, ele age, quebra aquelas mesas, né? Diz aqui é casa de oração, é casa do meu Pai. Olha o zelo que Jesus tinha por esse local sagrado. Amado, veja a casa de Deus como Jesus viu o templo, um local sagrado. Né? A maior sacralidade da igreja é o púlpito da palavra e a mesa da Eucaristia. Ali está a boca de Deus, ali está o sangue e o corpo de Deus. Olha que coisa, mãe. A boca de Deus é a Bíblia. Por isso que eu sempre recomendo, você tem que prestar bastante atenção na pregação, mas muito mais atenção na leitura. Porque a leitura é palavra pura, a pregação é interpretação. Na leitura não existe nenhuma bobagem, não sei se a pessoa erra o português. Na pregação pode vir bobagem, né, Marisa? Então, a gente tem que prestar muita atenção na leitura. Leitura da palavra. Pega a sua palavra, você não tem, coloca a mão no coração, fecha os olhos. Agora eu não vou ver nem até se o pernilongo te mordeu, vai ficar parado assim mesmo. Segurando, porque eu quero ouvir a palavra. Aqui nós temos no domingo de manhã, nós lemos os 4 textos da liturgia que vocês têm no Evangelho do dia, a gente lê aqui. Né? Então, primeira leitura, a gente escuta sentado, ouvindo a palavra. O salmo é cantado sentado, ouvindo a palavra. A segunda leitura, sentado, ouvindo a palavra. Aí a gente fica em pé, não é? Canta o cântico que nos prepara para o Evangelho, escuta o Evangelho em pé, ouvindo a palavra. Olha que coisa linda, gente. E que coisa maravilhosa. Então, irmãos e irmãs, como vale a pena, né? Você vê a casa de Deus como a casa do meu Pai, casa de oração. Como Jesus fez isso, os sacerdotes, os principais sacerdotes, os escribas, que são os teólogos, e os maiorais do povo, provavelmente o sinédrio, né? Arruma um jeito, nós precisamos matar ele essa semana, porque ele vai fugir para Galileia, né? Mas a Bíblia diz o seguinte, mas não achava uma forma de fazer isso. Gente, o contexto da purificação do templo é o domingo de Ramos. Ó, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. 6 dias antes. Não é? Então, amados irmãos e irmãs, eles queriam matar Jesus no domingo de Ramos. Viu, Marisa? Mas não achavam uma forma para fazer isso. Por quê? Porque toda vez que Jesus ia para o templo, e Jesus vai ao templo domingo, segunda, terça, quarta. Talvez passa por lá quinta, de manhã. Entendeu? E aí, amados irmãos e irmãs, a Bíblia diz, porque todo o povo, ao ouvi-lo, era cativado por ele. Querido, quando nós ouvimos Jesus, ouvimos o Evangelho, nós somos cativados por ele. Não é? Nós lemos o Evangelho, até hoje a Sociedade Bíblica Brasileira vende os 4 Evangelhos juntos. Eu com 12 anos, mãe, ganhei os Santos Evangelhos. São os 4 Evangelhos juntos. Eu amo ler aquele Evangelho.
né? Eu abro ele assim, sabe? É palavra de Jesus. Nós, protestantes, cremos que toda a Bíblia é palavra de Deus. Mas cremos que toda a Bíblia converge para o Evangelho, né? É um movimento centrípeta, de fora para dentro. Mãe, olha, Apocalipse, Gênesis, Levítico, Judas, Romanos, Malaquias, tudo convergindo para onde? Para o Evangelho. É um movimento centrípeta para o centro, né? Por que, amado? Porque Jesus nos cativa. Quando a gente escuta o Evangelho, nós somos cativados pelo Senhor Jesus, não é? Quando eu leio toda a Bíblia. Quando eu leio Levítico, eu olho assim o Evangelho, não é? A gente tem lido domingo de manhã Samuel. O que a gente tem olhado todo dia, mãe? Lá para o Evangelho. É o Evangelho que dá sentido, não é? Os judeus dizem assim: aqui está a Bíblia judaica, a Torá. Nós sabemos que a Torá não é só a Bíblia judaica não é só a Torá, é todos os livros do Antigo Testamento. Mas a Torá é o centro da revelação para os judeus. Assim como para nós, a Bíblia do cristão é o Evangelho. Não é porque só é o Evangelho revelado, mas toda a Bíblia Sagrada aponta para o Evangelho. Amado, o que dá sentido é Jesus. Nós somos cativados por Jesus. Nós ouvimos Jesus porque fomos cativados por Ele. Por isso nós continuamos congregando. Irmãos, é um voto que eu tenho com Deus. Enquanto alguém me levar para a igreja, eu vou congregar. Não é, Marisa? Porque eu sei que com 180 anos, talvez eu esteja em cadeira de roda. Não é? Então, enquanto me levarem para a igreja, eu vou congregar. Não é? Eu vou congregar. Porque a igreja é casa de Deus. Jesus diz, casa do meu Pai. O apóstolo Paulo diz, baluarte, coluna da verdade. Eu preciso congregar. Assim como eu preciso me alimentar, eu preciso separar o dia do Senhor para congregar. Preciso tirar o domingo para ir à casa do Senhor, celebrar a sua ressurreição. Não é? Aí eu falo, Marisa, e o dia da semana? É um upgrade. Não é? É bênção de Deus. Amado, toma posse da palavra. Volte a congregar. Retorne para a igreja. Vamos adorar Jesus, porque com Jesus é só vitória. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado, Deus, por esse evangelho, como a Jane está dizendo, é o nosso alimento de todos os dias. Muito obrigado, Deus, por essa graça de poder fazer essa devocional todos os dias, nos alimentando da Tua palavra. Te agradeço, Deus, por tanto ensinamento nesse versículo tão lindo de Lucas 19. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Que bênção. Eu louvo a Deus. Domingo eu gostaria de fazer o evangelho também. Mas domingo a gente já faz o evangelho lá no culto, né, mãe? Muito bom. Uma bênção. Queridos, que Deus abençoe vocês ricamente. Vamos orar pelas vidas. Eliane Maria Lopes está indo trabalhar, está com o pé inchado. Vamos orar por você, Eliane. Você é muito preciosa. Orar pelo irmão Davi, né, Davi? Está se preparando para o tratamento. Ana Maria. Né? Davi já está curado, abençoado, em nome de Jesus, Davi. Ana Maria também, né, Ana Maria? Teve pneumonia, o princípio. Deus abençoe, em nome de Jesus, querida Ana Maria. Um beijo da Ana Maria. Ana Maria é linda, uma senhora muito especial, mora perto da minha casa, né? Também, irmãos, orar pela nossa irmã
é, é, a nossa irmã que está acompanhando a irmã no hospital, Marisa, também vou lembrar o nome dela já já. A Dilma, a querida irmã Dilma, esposa do Norinho, né? A Dilma, querida, estamos orando pela sua mamãe em nome de Jesus. A Sandra, que está com Covid, até a Sandra está aí nos acompanhando, orando pela Sandra. Rodrigo também está com a gente, né, Rodrigo? Estamos orando pelo Rodrigo, pela Paulinha, pela Madalena. Madalena, estamos orando por você, hein? Marisa, a Moisete, Ivete e Luzia assistem essa mensagem e nós queremos abençoar vocês. Estamos orando pela Maria também, pela Regina Helena, né, sustentando seu Osmar, sustentando nossa casa, né? Orar também pela nossa igreja. Ontem, irmãos, a parte vertical da cruz chegou ao fim, né? Lá em cima. Que coisa maravilhosa, né? Até o empreiteiro que pegou a obra, tirou a foto, todo feliz. Chegamos já em cima. Que bom, né? Glória a Deus. Vamos orar, né, pela Gabriela, pelo Betinho, Carolina, pela Raquel, né? Eu gostaria, Jane, muito de comer cajuzinho no casamento da Raquel. Eu sei que não se faz mais cajuzinho no casamento, mas vocês fazem o seguinte: quando fizer o casamento da Raquel, lá no cantinho você faz um pratinho assim com 5 cajuzinhos para comer tudo. Minha glicemia tá baixa agora. Tá muito baixa, mãe. Vou ter que comer bastante cajuzinho. Ah, que bênção do Senhor, né? Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Senhor, todas essas pessoas queridas que estão assistindo ao vivo, assistindo depois, como a Neuza, né, e tantos outros irmãos e irmãs, nós colocamos nas tuas mãos a Penha Gobi, a Gisele. Deus, nós te louvamos, Pai, principalmente pelo dia de hoje, dia 19 de novembro, o aniversário da nossa Igreja Metodista Central de Nova Friburgo. Te agradecemos porque em 1939 o povo metodista chegou aqui, alugou uma sala, com muita dificuldade, foi trabalhando, depois conseguiu comprar o templo que era da luterana, e até hoje nós estamos ali, como uma casa levantada para glorificar o nome de Jesus. A nossa primeira missão ali é glorificar o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus, por esse lugar tão sagrado, essa casa de oração, que é, Deus amado, esse sagrado local de culto. Muito obrigado, Pai. Senhor, nós te louvamos também, Deus, e te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de cada enfermo, tem ajudado cada família, tem entrado com providência, com cura emocional, com cura física e com paz no espírito. Obrigado porque semana passada eu passei sexta, sábado e domingo com o Walter Galdino, esse nosso irmão que foi entubado com a Covid, e pela tua graça ele sobreviveu e agora está vivendo, feliz e abençoado, como diácono da Igreja Batista. Muito obrigado, Deus, porque é bênção do Senhor, é misericórdia do Senhor. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse dia tão especial e tão santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oramos a oração que o Senhor nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. É interessante, Marisa, como Deus sempre trabalha liturgicamente comigo, né? O primeiro templo, a primeira casa, o primeiro prédio público transformado em basílica
da palavra grega basileu, rei, né? Soberano, foi a igreja que hoje chama-se Igreja de São João de Latrão, lá em Roma. Então todo mundo que for passear em Roma, não esqueça de visitar essa casa chamada Igreja de São João de Latrão, primeiro prédio público transformado em igreja. Mãe, que legal, né? E todo dia, uma vez por ano, foi acho 2 semanas atrás, quando eles vão celebrar o dia da dedicação, os católicos romanos vão celebrar o dia da dedicação do templo dessa igreja de São João de Latrão, eles leem essa passagem de hoje. Porque para que eles possam lembrar que aquele local é uma casa de oração, não um covil de salteadores, né? E aí, hoje que a nossa igreja está completando 82 anos, que faz aniversário dia 19 de novembro, o evangelho é o mesmo. Que legal, né? Apesar de que do deles muitas vezes é Mateus, João e tal, e o nosso evangelho acho que é o Lucas. Que bonito, né? Glória a Deus. Amados, nós louvamos a Deus também pela vida do Cláudio. Nós oramos aqui pelo Cláudio. Quando a gente esteve em Curitiba mês retrasado, né, mãe? Não, foi mês passado, mês outubro. Em Curitiba tivemos com ele. Tinha uns 20 dias ou um mês, não sei, que ele tinha diagnosticado um tumor no cérebro e ele não conseguia nem mais abrir os olhos. Tinha poucos dias mesmo que tinha diagnosticado. E ontem ele veio a falecer. Então que Deus venha cuidar da sua esposa, cuidar da sua filha, da sua família. Deus abençoe também a comunidade Cristo Rei, lá em São Paulo, que ele era membro. Deus abençoe em nome de Jesus. Pessoal, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Lembrando que hoje temos o encontro com a cruz, 3 horas, vigília da unidade, 10 horas da noite. Amém? Um beijo. A paz do Senhor com Jesus é só vitória.